Fala galerinha do YouTube, espero que vocês estejam bem aí. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção, da atividade aqui, da atividade 9, cujo tema é Principais pontos e aspectos da crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos na economia global, brasileira e de Minas Gerais. Esse tema que a gente já começou a abordar um pouco dentro de sala de aula, né, pessoal? A gente vai seguir a estrutura habitual, né? Primeiro a gente vai fazer a leitura, a reflexão, a interpretação sobre alguns textos e no final eu vou voltar com a correção da atividade, tá bom? Como tá muito corrido meus dias, esse vídeo eu vou usar o recurso da inteligência artificial para fazer a leitura dos textos, tá bom? E no final eu volto com vocês aqui para a gente fazer a correção das atividades, tá bom? É isso aí, valeu, até já já. Atividade 9. Principais pontos e aspectos da crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos na economia global, brasileira e de Minas Gerais. Origem da crise. A crise de 1929, amplamente conhecida como a Grande Depressão, teve sua origem no colapso abrupto da Bolsa de Valores de Nova York em 24 de outubro de 1929, um evento que ficou marcado na história como a Quinta-feira Negra. Este dia fatídico foi precedido por um período de intensa especulação no mercado de ações, onde os preços das ações estavam inflacionados além de seus valores reais devido à compra desenfreada de ações a crédito. A combinação de investimentos excessivamente alavancados e a falta de regulamentação financeira criou uma bolha econômica insustentável. Quando investidores começaram a perceber que os preços das ações não poderiam ser justificados pelos lucros das empresas, iniciou-se uma venda massiva de ações, que rapidamente despencaram de valor. O pânico se espalhou e, em poucos dias, bilhões de dólares foram perdidos, levando a uma cascata de falências bancárias e de empresas. Esse colapso não só arruinou a economia dos Estados Unidos, mas também teve repercussões devastadoras em todo o mundo, dada a interconexão das economias globais. A crise resultou em uma drástica redução no comércio internacional, um aumento acentuado no desemprego e uma prolongada recessão econômica que durou até a Segunda Guerra Mundial. Causas da crise. As causas da crise de 1929 foram multifacetadas, refletindo tanto problemas estruturais na economia quanto falhas nas políticas econômicas da época. A superprodução industrial foi uma das causas primárias. A indústria americana produzia bens em um ritmo muito mais rápido do que o consumo poderia absorver, levando a um excesso de produtos não vendidos. Paralelamente, a especulação financeira desenfreada no mercado de ações criou uma bolha especulativa. Investidores, atraídos pela perspectiva de lucros rápidos, compravam ações a crédito, inflacionando artificialmente seus preços. A desigualdade de renda exacerbava o problema, já que a concentração de riqueza nas mãos de poucos significava que uma grande parte da população não tinha poder de compra suficiente para sustentar a demanda por bens e serviços. Além disso, a política econômica da época, caracterizada por um laissez-faire excessivo e uma regulamentação insuficiente dos mercados financeiros, permitiu que as práticas especulativas continuassem sem controle. A ausência de mecanismos eficazes para monitorar e intervir nos mercados financeiros permitiu que a bolha crescesse até níveis insustentáveis. Quando a confiança no mercado de ações finalmente quebrou, o resultado foi um colapso catastrófico que deu início à Grande Depressão. Impacto global imediato. O impacto global imediato da crise de 1929 foi devastador e rápido, refletindo a profunda interconexão das economias mundiais. Com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York, a confiança nos mercados financeiros internacionais despencou, levando a uma drástica contração do crédito e do capital disponível. Como resultado, o comércio internacional sofreu uma queda abrupta, já que os países adotaram políticas protecionistas na tentativa de proteger suas próprias economias. Tarifas elevadas e restrições à importação se tornaram comuns, exacerbando a crise ao reduzir ainda mais o comércio global. Economias que dependiam fortemente das exportações para os Estados Unidos, como a Alemanha e vários países latino-americanos, enfrentaram quedas vertiginosas em suas receitas de exportação, o que levou a uma onda de falências empresariais e desemprego em massa.
A crise financeira também provocou uma série de falências bancárias internacionais, interrompendo ainda mais o fluxo de crédito e agravando a recessão econômica em todo o mundo. A combinação de declínio industrial, desemprego elevado e queda no comércio criou uma depressão econômica global, da qual muitas nações levaram anos para se recuperar. Desemprego em massa. A crise de 1929 resultou em um aumento alarmante do desemprego em massa ao redor do mundo, sendo um dos aspectos mais visíveis e devastadores da Grande Depressão. Com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York, muitas empresas enfrentaram falências e retração de suas operações, o que levou a uma queda abrupta na produção industrial. Indústrias que antes produziam em excesso foram forçadas a reduzir drasticamente suas atividades ou fechar suas portas, resultando na demissão de milhões de trabalhadores. Nos Estados Unidos, o índice de desemprego saltou de 3% em 1929 para aproximadamente 25% em 1933, deixando 1 em cada 4 trabalhadores sem emprego. Na Europa, a situação não foi diferente, com países como Alemanha e Reino Unido enfrentando taxas de desemprego igualmente alarmantes. Esse desemprego em massa não apenas gerou uma crise econômica, mas também uma crise social, com milhões de famílias enfrentando pobreza extrema, falta de moradia e fome. Programas de assistência social eram insuficientes para atender a crescente demanda, e longas filas em busca de emprego e ajuda humanitária tornaram-se uma cena comum nas grandes cidades. O impacto psicológico e social foi profundo, levando a uma perda generalizada de confiança nas instituições econômicas e políticas, o que por sua vez influenciou movimentos políticos radicais em várias partes do mundo. Queda da produção agrícola. A crise de 1929 teve um impacto devastador na produção agrícola, exacerbando os problemas já existentes no setor rural e provocando uma crise agrária sem precedentes. Com a queda vertiginosa da demanda e do poder de compra global, os preços dos produtos agrícolas despencaram, levando muitos agricultores à ruína financeira. A superprodução dos anos anteriores, que havia sido estimulada pelas altas demandas da Primeira Guerra Mundial, deixou muitos países com enormes excedentes agrícolas que não encontravam compradores, agravando ainda mais a situação. Nos Estados Unidos, a situação foi intensificada pelo Dust Bowl, uma série de tempestades de poeira que devastaram as terras agrícolas do meio-oeste, tornando a terra improdutiva e forçando milhares de famílias a abandonarem suas fazendas. A queda dos preços agrícolas também afetou fortemente os países exportadores de commodities, como o Brasil, onde o café, principal produto de exportação, sofreu uma desvalorização brutal. O governo brasileiro foi forçado a comprar e destruir grandes quantidades de café para tentar sustentar os preços, mas essas medidas tiveram um efeito limitado. Em Minas Gerais, um estado fortemente dependente da agricultura, a crise foi especialmente dura para os pequenos agricultores, que viram seus rendimentos despencarem e suas dívidas aumentarem. Sem acesso a crédito ou mercados, muitos agricultores mineiros foram obrigados a abandonar suas terras, migrando para as cidades em busca de trabalho, o que contribuiu para o aumento da pobreza urbana e a instabilidade social. A queda da produção agrícola durante a Grande Depressão evidenciou a vulnerabilidade do setor rural às flutuações econômicas globais e a necessidade de políticas mais robustas de suporte e diversificação econômica. Respostas governamentais. Diversos governos enfrentaram a crise de 1929 com medidas de austeridade fiscal, como cortes nos gastos públicos e aumento de impostos, na tentativa de equilibrar os orçamentos nacionais. Essas medidas, porém, inicialmente agravaram a situação econômica, intensificando a recessão e aumentando o desemprego. Nos Estados Unidos, o presidente Herbert Hoover implementou políticas de austeridade que falharam em conter a crise, levando à eleição de Franklin D. Roosevelt, que introduziu o New Deal. O New Deal consistia em uma série de programas de intervenção econômica e assistência social que incluíam investimentos em infraestrutura, reformas bancárias e a criação de empregos através de obras públicas. Essas políticas visavam revitalizar a economia, reduzir o desemprego e oferecer suporte aos mais afetados pela crise. No Brasil, o governo de Getúlio Vargas respondeu com uma política de nacional desenvolvimentismo, promovendo a industrialização e a diversificação econômica para reduzir a dependência das exportações de café. Em Minas Gerais, políticas estaduais focaram em modernizar a infraestrutura e apoiar os pequenos agricultores para estabilizar a economia local.
No âmbito global, muitos países adotaram medidas protecionistas, aumentando tarifas e restringindo importações para proteger suas indústrias nacionais, o que resultou em uma significativa redução do comércio internacional. Com o tempo, as políticas de intervenção econômica e programas de assistência social implementados por diversos governos começaram a surtir efeito, contribuindo para a recuperação econômica e estabelecendo precedentes para o papel do Estado na regulação econômica e no bem-estar social. O New Deal. Nos Estados Unidos, a resposta mais emblemática à crise de 1929 foi o New Deal, implementado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt após sua eleição em 1932. O New Deal foi um conjunto abrangente de políticas econômicas e sociais destinadas a revitalizar a economia americana, que estava devastada pela Grande Depressão. Entre as principais iniciativas, destacaram-se os programas de obras públicas, como a construção de estradas, pontes, barragens e escolas, que geraram milhões de empregos e estimularam a demanda agregada. O New Deal também incluiu a criação de agências governamentais, como a Administração de Obras Públicas, SPWA, e a Administração de Progresso de Obras, SWPA, que coordenaram esses projetos de infraestrutura. Além disso, foram introduzidas reformas bancárias, como a Lei Glass-Steagall, que separou as atividades bancárias comerciais das de investimento para proteger os depositantes, e a criação da Corporação Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, que assegurava os depósitos bancários. No âmbito social, o New Deal estabeleceu a Previdência Social, oferecendo uma rede de segurança para idosos, desempregados e pessoas com deficiência. As reformas agrícolas, por sua vez, incluíram subsídios para reduzir a superprodução e elevar os preços dos produtos agrícolas, beneficiando diretamente os agricultores em dificuldades. Embora o New Deal não tenha encerrado a Grande Depressão por completo, ele trouxe alívio significativo, restaurou a confiança pública e estabeleceu o papel do governo federal na gestão econômica e na garantia do bem-estar social, deixando um legado duradouro na política e na economia dos Estados Unidos. Impacto na economia brasileira. No Brasil, a crise de 1929 teve um impacto profundo na economia, especialmente devido à dependência do país na exportação de café, que era o principal produto de exportação. A súbita queda nos preços internacionais do café, que chegou a mais de 50%, devastou a economia brasileira. Grandes estoques de café não podiam ser vendidos, levando ao acúmulo e, eventualmente, a queima de toneladas de grãos em um esforço desesperado para diminuir a oferta e sustentar os preços. O governo brasileiro, liderado por Washington Luiz e depois por Getúlio Vargas, teve que adotar políticas de intervenção para tentar estabilizar a economia, incluindo a criação do Conselho Nacional do Café e a implementação de políticas de valorização para controlar a produção e os preços do café. A crise forçou o Brasil a diversificar sua economia, impulsionando a industrialização como uma alternativa à dependência das exportações agrícolas. Essa mudança estrutural na economia brasileira marcou o início de uma nova era de desenvolvimento econômico e industrialização, preparando o país para uma economia mais diversificada e menos vulnerável às flutuações do mercado internacional de commodities. Política de valorização do café. A política de valorização do café, implementada pelo governo brasileiro sob a liderança de Getúlio Vargas, foi uma estratégia crucial para tentar estabilizar os preços do principal produto de exportação do país durante a crise. Frente à drástica queda nos preços internacionais do café, que prejudicou severamente a economia brasileira, o governo decidiu intervir comprando grandes quantidades de café excedente e, em muitos casos, destruindo essas reservas para reduzir a oferta no mercado. Esse esforço teve como objetivo controlar o excesso de oferta e, assim, elevar os preços do café. A criação do Conselho Nacional do Café foi uma medida importante nesse processo, coordenando as ações de compra e destruição dos estoques. Embora controversa, essa política ajudou a mitigar os impactos econômicos imediatos da crise no setor cafeeiro e proporcionou alguma estabilidade aos produtores. A valorização do café também refletiu uma transição na política econômica brasileira, destacando a crescente intervenção do Estado na economia e preparando o terreno para futuras políticas de industrialização e diversificação econômica que caracterizariam o governo Vargas. Diversificação da economia. A crise capitalista de 1929 teve um impacto significativo no Brasil, levando o país a repensar sua estrutura econômica e buscar alternativas para reduzir sua dependência das exportações agrícolas.
Diante da vulnerabilidade evidenciada pela queda nos preços do café e outros produtos agrícolas, o Brasil iniciou um processo de diversificação econômica. Esse movimento visava incentivar a industrialização como uma maneira de criar uma base econômica mais estável e resistente às flutuações dos mercados internacionais. Sob a liderança de Getúlio Vargas, o governo implementou políticas que buscavam estimular o desenvolvimento industrial, como a criação de incentivos fiscais, a promoção de investimentos em infraestrutura e a proteção da indústria nacional por meio de tarifas e barreiras comerciais. Essa estratégia visava não apenas mitigar os impactos da crise atual, mas também preparar o país para um futuro mais diversificado e industrializado. O processo de diversificação econômica foi fundamental para a transformação do Brasil em uma economia mais dinâmica e moderna nas décadas seguintes, impulsionando o crescimento e a urbanização do país. Impacto em Minas Gerais. A crise de 1929 atingiu Minas Gerais em cheio, desencadeando uma série de impactos que reverberaram por toda a economia do estado. A queda abrupta nos preços do café, principal produto de exportação de Minas, resultou em um golpe econômico para os cafeicultores locais, que viram seus lucros minguarem e suas perspectivas financeiras se deteriorarem rapidamente. O mesmo cenário desfavorável se aplicou à produção leiteira, outro pilar da economia mineira, intensificando as dificuldades enfrentadas pelos produtores agrícolas. A dependência excessiva desses setores das exportações agrícolas tornou-se especialmente vulneráveis aos impactos da crise global, aumentando a pressão sobre a economia mineira como um todo. Além disso, o declínio no consumo e nas exportações não afetou apenas o setor agrícola, mas também reverberou em outras áreas da economia, como o comércio e a indústria, contribuindo para um cenário de desemprego crescente e instabilidade social. Diante desse panorama desafiador, o Estado se viu obrigado a buscar alternativas e implementar medidas para diversificar sua economia, reduzindo a dependência excessiva das commodities agrícolas e fortalecendo outros setores, como a indústria e o turismo, na busca por uma base econômica mais resiliente e sustentável. O governo mineiro também investiu em programas de desenvolvimento rural e incentivos à agricultura familiar, visando mitigar os impactos da crise sobre as comunidades agrícolas e promover a recuperação econômica do Estado. Urbanização e industrialização. A crise capitalista de 1929 desempenhou um papel fundamental no processo de urbanização e industrialização de Minas Gerais. Diante das dificuldades enfrentadas pelo setor agrícola devido à queda nos preços do café e outros produtos, o Estado começou a buscar alternativas econômicas. Uma das respostas foi o estímulo à industrialização, visto como um meio de diversificar a economia e reduzir a dependência das commodities agrícolas. Esse movimento foi especialmente evidente na região metropolitana de Belo Horizonte, onde houve um aumento significativo na construção de fábricas e indústrias. Setores como siderurgia, têxteis, metalurgia e alimentos viram um crescimento substancial, atraindo investimentos e mão de obra para as áreas urbanas. A urbanização acompanhou esse processo, à medida que mais pessoas migravam para as cidades em busca de emprego nas novas indústrias em ascensão. Esse período marcou uma transformação significativa na paisagem econômica e social de Minas Gerais, impulsionando o desenvolvimento urbano e industrial do Estado. Política de Getúlio Vargas. A ascensão de Getúlio Vargas ao poder, após a Revolução de 1930, marcou um período de mudanças significativas na política e na economia brasileira, em meio aos impactos da crise capitalista de 1929. Vargas implementou uma série de reformas econômicas e sociais que visavam modernizar o país e enfrentar os desafios decorrentes da recessão global. No campo econômico, sua política incluía medidas de intervenção estatal para estimular a industrialização e diversificar a economia, reduzindo a dependência das exportações agrícolas. Uma das iniciativas mais emblemáticas foi a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em 1941, que representou um marco na industrialização do país. Além disso, Vargas adotou uma série de políticas trabalhistas, como a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943, que estabeleceu direitos trabalhistas e regulamentou as relações entre empregadores e trabalhadores. Essas medidas não apenas buscavam fortalecer a economia brasileira, mas também tinham o objetivo de promover uma maior equidade social e reduzir as disparidades econômicas.
Embora enfrentasse resistência e críticas, a política de Vargas deixou um legado duradouro no desenvolvimento econômico e social do Brasil, influenciando profundamente o curso da história do país. Investimentos em infraestrutura. Durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil adotou uma abordagem proativa para enfrentar os desafios da crise de 1929, concentrando-se em investimentos em infraestrutura como uma estratégia-chave para impulsionar a economia e fomentar o desenvolvimento nacional. Esses investimentos foram especialmente direcionados para a expansão da infraestrutura de transporte, com a construção de novas estradas e ferrovias que interligavam diferentes regiões do país. Essa melhoria na conectividade facilitou o escoamento da produção agrícola e industrial, estimulando o comércio interno e externo. Além disso, o governo também investiu consideravelmente no setor de energia elétrica, promovendo a construção de usinas hidrelétricas e aumentando a capacidade de geração de energia. Essa expansão na oferta de energia não apenas impulsionou a industrialização, fornecendo energia para as fábricas em crescimento, mas também melhorou as condições de vida das populações urbanas e rurais. Os investimentos em infraestrutura durante o governo Vargas não só contribuíram para a recuperação econômica do país após a crise, mas também estabeleceram as bases para o desenvolvimento futuro, modernizando a infraestrutura nacional e estimulando o crescimento de diversos setores da economia brasileira. Transformações sociais. A crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos provocaram significativas transformações sociais no Brasil, cujos reflexos reverberaram por décadas. A partir da implementação de políticas econômicas e sociais pelo governo de Getúlio Vargas, o país testemunhou mudanças profundas em sua estrutura social e na relação entre Estado, trabalhadores e empresários. Em resposta à crise e às pressões populares por melhores condições de trabalho, Vargas promoveu uma série de medidas que visavam a proteção dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Uma das principais iniciativas foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e em 1943, que estabeleceu padrões mínimos de direitos trabalhistas, como jornada de trabalho, salário mínimo, férias remuneradas e garantias sindicais. Além disso, foram implementadas políticas de proteção social, como a Previdência Social e o Seguro-Desemprego, buscando mitigar os impactos sociais da crise e promover uma maior equidade social. Essas medidas não apenas forneceram uma rede de segurança para os trabalhadores em tempos de instabilidade econômica, mas também contribuíram para a consolidação de uma classe trabalhadora mais organizada e consciente de seus direitos. No campo, a crise também impulsionou movimentos de reforma agrária e sindicalização, com a luta por melhores condições de trabalho e distribuição mais justa de terras. Assim, as transformações sociais desencadeadas pela crise de 1929 moldaram profundamente a estrutura social do Brasil, contribuindo para a construção de um Estado mais intervencionista e um conjunto de políticas sociais que moldaram o país nas décadas seguintes. Reformas agrárias. A crise capitalista de 1929 desencadeou uma série de demandas por reformas agrárias em Minas Gerais, estado conhecido por sua forte atividade agrícola. Diante dos impactos econômicos adversos sobre os pequenos agricultores, houve uma crescente pressão por mudanças nas estruturas fundiárias existentes, visando melhorar as condições de vida e trabalho no campo. A crise exacerbou as desigualdades sociais no meio rural, com muitos pequenos proprietários enfrentando dificuldades para manter suas terras e sustentar suas famílias. Nesse contexto, movimentos sociais e sindicais se organizaram em prol de reformas que garantissem uma distribuição mais equitativa das terras e promovessem o acesso à propriedade para aqueles que trabalhavam a terra. Essas demandas por reformas agrárias ganharam força ao longo das décadas seguintes, influenciando debates políticos e dando origem a políticas e programas de redistribuição de terras, como os promovidos pelo governo federal por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. A luta por reformas agrárias em Minas Gerais reflete não apenas os impactos imediatos da crise de 1929, mas também as persistentes desigualdades socioeconômicas no campo e a busca por uma distribuição mais justa dos recursos naturais do país. Crescimento das cidades. A crise capitalista de 1929 teve um impacto profundo no tecido social e econômico de Minas Gerais, refletindo-se também no contexto urbano do Estado.
Diante das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais em decorrência da queda nos preços das commodities agrícolas e das condições desfavoráveis do campo, muitos migraram para as cidades em busca de oportunidades de emprego e melhores condições de vida. Esse movimento migratório significativo contribuiu para um rápido crescimento das áreas urbanas e a expansão das áreas metropolitanas em Minas Gerais. Com a chegada de uma mão de obra cada vez mais numerosa, as cidades enfrentaram desafios e demandas crescentes por infraestrutura, moradia, serviços públicos e empregos. Esse processo de urbanização também trouxe consigo mudanças sociais e culturais, com a formação de novos bairros, o surgimento de comunidades urbanas diversificadas e o desenvolvimento de uma vida urbana pulsante e dinâmica. A migração do campo para a cidade, impulsionada pelas dificuldades econômicas geradas pela crise de 1929, foi um fenômeno marcante que moldou a paisagem urbana e social de Minas Gerais, deixando um legado duradouro na história do Estado. Impacto cultural. A crise capitalista de 1929 teve um impacto profundo não apenas na economia, mas também na cultura brasileira, deixando marcas duradouras que moldaram a produção literária e artística da época. Diante das adversidades econômicas e sociais enfrentadas pelo país, houve um florescimento da expressão cultural que refletia as angústias, desafios e transformações da sociedade brasileira. Na literatura, por exemplo, surgiram obras que abordavam temas como a desigualdade social, a luta dos trabalhadores e a busca por esperança em tempos difíceis. Autores como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado captaram as nuances da realidade brasileira da época em suas obras, retratando com sensibilidade e profundidade os dilemas e contradições da sociedade. Na música, o samba, gênero popular de forte apelo emocional, ganhou ainda mais espaço como forma de expressão das camadas populares, transmitindo mensagens de resistência, solidariedade e esperança. No campo das artes plásticas, artistas como Portinari retrataram a vida e o trabalho do povo brasileiro de forma realista e emocionante, documentando as condições sociais e as lutas cotidianas. Assim, a crise de 1929 não apenas abalou as estruturas econômicas do país, mas também estimulou uma efervescência cultural que deixou um legado significativo na história cultural brasileira, influenciando gerações futuras e enriquecendo o patrimônio cultural do país. Legado econômico. A Grande Depressão, desencadeada pela crise de 1929, deixou um legado profundo e duradouro na economia global e brasileira, moldando o curso dos eventos econômicos e sociais por décadas seguintes. Na esfera global, a crise levou a uma reavaliação fundamental das políticas econômicas, resultando em mudanças estruturais que alteraram a paisagem econômica mundial. A adoção de medidas intervencionistas pelo Estado tornou-se uma característica proeminente em muitos países, com governos intervindo de maneira mais ativa na economia para evitar crises semelhantes no futuro. Nos Estados Unidos, por exemplo, o New Deal implementado pelo presidente Franklin D. Roosevelt introduziu uma série de reformas econômicas e sociais destinadas a estimular a economia, criar empregos e fornecer suporte social, estabelecendo um novo paradigma de intervenção governamental na economia. No Brasil, a crise também teve um impacto significativo, levando à ascensão de Getúlio Vargas ao poder e à implementação de reformas econômicas e sociais que buscavam modernizar o país e mitigar os efeitos da crise. A criação de instituições como o Banco Central e a consolidação das leis do trabalho, CLT, refletiu a busca por uma maior regulação e estabilidade econômica. Além disso, a crise estimulou a diversificação da economia brasileira, com um maior foco na industrialização e na busca por mercados internos. No contexto de Minas Gerais, estado historicamente dependente da agricultura, a crise catalisou a busca por alternativas econômicas, incentivando o desenvolvimento industrial e a urbanização. Assim, o legado econômico da crise de 1929 foi profundo e multifacetado, deixando um impacto indelével na forma como as economias globais e nacionais operam e são regulamentadas até os dias de hoje. Preparação para crises futuras. A crise de 1929 deixou uma marca indelével na consciência econômica global, servindo como um catalisador para mudanças significativas na forma como os países se preparam e respondem a crises futuras. No Brasil e em outros lugares, a experiência traumática da Grande Depressão levou a uma reavaliação profunda das políticas econômicas e à implementação de medidas destinadas a fortalecer a resiliência financeira e mitigar os impactos de crises semelhantes no futuro.
Uma das principais respostas foi a criação de instituições financeiras mais robustas, como bancos centrais independentes e agências reguladoras, destinadas a monitorar e regular o sistema financeiro para evitar excessos e bolhas especulativas. Além disso, os governos passaram a adotar políticas econômicas mais proativas, como políticas fiscais contracíclicas e regulamentações mais rigorosas, projetadas para estabilizar a economia e proteger os cidadãos contra os impactos devastadores de recessões e crises econômicas. No Brasil, por exemplo, a criação do Banco Central em 1964 foi um passo significativo na modernização e estabilização do sistema financeiro nacional, fornecendo uma estrutura institucional mais sólida para lidar com choques econômicos. Além disso, a experiência da crise de 1929 também destacou a importância da cooperação internacional e da coordenação de políticas entre os países para lidar com crises econômicas globais. Organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, foram estabelecidas como parte desse esforço de cooperação global, fornecendo assistência financeira e orientação política para países em dificuldades. Em resumo, a crise de 1929 desempenhou um papel crucial na preparação do Brasil e de outros países para crises econômicas futuras, catalisando mudanças institucionais e políticas que ajudaram a fortalecer a resiliência econômica e a estabilidade financeira em todo o mundo. Beleza, galera? Voltamos aqui, né? Após a leitura dos textos, agora vamos voltar aqui com a correção das atividades, tá bom? Com os exercícios de fixação da nossa 9ª atividade. Beleza? Principais pontos e aspectos da crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos na economia global, brasileira e de Minas Gerais. Vamos ver aqui as questões. Questão 1. Qual evento marcou o início da crise de 29? O que a gente pode estar respondendo nessa questão, galera? A crise de 1929 teve início com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York em 24 de outubro, conhecido como Quinta-feira Negra. Beleza? A questão 2. Quais foram as principais causas da crise de 29? O que a gente pode estar respondendo nessa questão, galera? A superprodução industrial, a especulação financeira, a desigualdade de renda e uma política econômica inadequada contribuíram para a bolha especulativa no mercado de ações. Ok? Aqui a questão 3. Como a crise se disseminou globalmente e qual foi seu impacto imediato? O que a gente poderia estar respondendo aqui nessa questão 3, pessoal? A crise se espalhou rapidamente para outros países, reduzindo drasticamente o comércio internacional e enfraquecendo as economias globais. Ok? Aqui a questão 4. Qual foi o impacto do desemprego em massa durante a crise de 1929? Uma sugestão de resposta, pessoal. O desemprego global aumentou significativamente, com milhões de pessoas perdendo seus empregos e uma queda na produção industrial. Beleza? A questão 5. Como a produção agrícola foi afetada durante a crise de 29? O que a gente pode estar respondendo aqui, pessoal? A produção agrícola foi severamente afetada, resultando em uma queda nos preços dos produtos agrícolas e uma crise no setor rural. Beleza? Aqui a questão 6. Quais foram as respostas dos governos à crise de 1929? O que a gente pode estar respondendo na 6, pessoal? Inicialmente, vários governos adotaram medidas de austeridade, mas posteriormente implementaram políticas de intervenção econômica e programas de assistência social. Ok? Aqui a questão 7. O que foi o New Deal e quem o implementou nos Estados Unidos? Vamos lá nos Estados Unidos da América, né? Uma sugestão de resposta. O New Deal foi um conjunto de políticas econômicas e sociais implementadas por Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos da América, visando estimular a economia através de obras públicas financiadas pelo Estado, a fim de criar empregos e fornecer suporte social. Beleza? Aqui a questão 8. Como a economia brasileira foi afetada pela crise de 1929, que o Brasil também foi afetado por essa crise, né, pessoal? Uma sugestão de resposta. As exportações de café no Brasil foram severamente afetadas,
levando a uma queda nos preços e a dificuldades econômicas. Beleza? Aqui a questão 9. Qual política foi adotada pelo governo brasileiro para lidar com a queda nos preços do café durante a crise de 29? Né, pessoal, conforme nossos estudos aí, o que a gente poderia estar respondendo? Sob a liderança de Getúlio Vargas, o governo brasileiro adotou a política de valorização do café para estabilizar os preços, ok? E aqui a última questão, né, pessoal? Como a crise de 1929 influenciou a economia brasileira em termos de diversificação? Como que foi a diversificação econômica no Brasil para enfrentar a crise de 29, né, pessoal? Uma sugestão de resposta: a crise impulsionou o Brasil a diversificar sua economia, especialmente promovendo a industrialização para reduzir a dependência das exportações agrícolas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Parabéns a vocês que chegaram aqui até o final do vídeo, né? Conseguiram fazer a atividade. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar na sala de aula, que eu vou estar sempre à disposição para ajudá-los, ok? E é isso aí, estamos aí. E até a próxima. Valeu!